em comunhão, chegando até você, meu irmão, até você, minha irmã. E a gente chega exatamente com um desejo muito grande de que este programa possa também alimentar a sua vida, a sua reflexão, o seu conhecimento ao longo de todo este ano. A alegria de estar perto de você, a alegria de poder sentir depois a sua reação a esse programa é muito importante para nós. Então participe com a gente e pegue aí a sua Bíblia, porque nós vamos continuar estudando a nossa Bíblia como fizemos durante todo o ano passado. E vamos abrir este ano com este programa com o Evangelho de São João em nossas mãos. São os escritos joaninos, que se diferem de Mateus, de Lucas, de Marcos, e que ao mesmo tempo nos levam assim, a um aprofundamento muito grande da mensagem de Jesus para nós. E eu tenho a alegria de contar então com dois colegas, amigos, que vão nos ajudar a refletir exatamente sobre o Evangelho de São João. É o padre Antônio Sagrado Bogazzo, doutor em Liturgia e Filosofia, professor de ITESP, Orionita. Seja bem-vindo, padre Bogazzo. Muito obrigado, estou contente de estar com vocês e, como disse, na Serra da Mantiqueira, na casa de Nossa Senhora. Que alegria estarmos juntos. Padre Bogazzo, que alegria enorme. Eu estava dizendo para ele que quanto mais ele avança em idade, mais fecundo ele fica, produzindo cada vez mais. Lançou mais 2 livros, né, padre Bogazzo? Sim, eu e o professor João Hansen lançamos 2 livros nesses dias. Um se chamou O Padre que Veio de Longe, é um romance vocacional. Sim. Que conta a história de um vilarejo onde chega um padre e transforma a vida de todo mundo, inclusive de um menino e de todo o povo. É situado no tempo da ditadura. O outro, rapidamente, é O Portal das Drogas, que é um romance também que conta a história de famílias envolvidas com drogas. Que interessante. A superação. A superação. Pois é, padre Bogazzo vai nos ajudar a refletir sobre São João Evangelista. Mas também tem o nosso velho conhecido amigo, padre Antônio Carlos Friso, doutor em Teologia Bíblica, professor também do ITESP em São Paulo. Bem-vindo, querido Friso. Grato, padre Ulisses, novamente estar com você, com os amigos do programa Em Comunhão. Eu digo sempre, né? Estar na TV Aparecida é estar numa TV que tem temas, desenvolve temas que as outras não desenvolvem. 3 temas são importantes. Sim. A palavra de Deus, a palavra do Papa e a palavra dos nossos bispos da CNBB. Então é um prazer estar aqui contigo, com os amigos e amigas do programa Em Comunhão e bater esse papão, essa conversa sobre esse nosso querido amigo que é o Evangelho de São João. São João. O João dos Evangelhos, o João das Cartas, o João do Apocalipse, enfim, é um prazer trocar ideias. Tá bom, também a sua palavra vai ser muito importante, Friso, para todos nós, né? E para começar, a gente sempre abre com um versículo exatamente do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Preste bem atenção neste versículo. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que existe foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Aí está esse versículo, querido Friso. Como que repercute em você esse versículo de São João tão importante e que inicia praticamente o seu evangelho? É interessante, queridos e queridas, quando a gente lê o Evangelho de João, perceber o porquê que no princípio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que João faz isso? Porque ele está dando uma resposta, nos introduzindo a todo o seu texto. Sim. Não é? Para João, a sabedoria no seu evangelho é diferente. Ela não está no mundo, como no livro do Eclesiásticos, no livro dos Provérbios, no livro da sabedoria. Não está entre nós. A sabedoria está em Deus. E ele vai mostrar, ao longo de todo o seu evangelho, que esta sabedoria que está em Deus tem que se mostrar carne no meio de nós. Por isso,
que Jesus vem e se encarna como gente, como um de nós. Por isso, então, João agora nos apresentou. No princípio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, como ele vai habitar entre nós? Sim. No seu ato, não é? Nos milagres que ele vai fazer, nos ensinamentos de Jesus, na rejeição da comunidade, e vai também dizer, olha, esse verbo que se encarnou continua presente na vida das comunidades que estão sofrendo pelas autoridades judaicas, né, sendo expulsas da sinagoga, falaremos disso mais adiante, e resistindo, vivendo a partir da solidariedade. Isso. E para você, querido Bogasso, como que ecoa no seu coração essas primeiras palavras do Evangelho de João? Para a compreensão, né, dentro do mundo litúrgico e sobretudo do mundo patrístico, né, que é, vamos dizer, a explicitação da sabedoria que o professor Padre Friso explicou, é a presença divina de Deus na história. Logo no começo, os padres da igreja vão procurar entender essa pérola, talvez uma das páginas mais elevadas, mais solenes, mais profundas que nós temos em toda a Bíblia, da grandeza. E vai falar mesmo desse Logos, essa essência divina, essa presença divina que está na história da humanidade, está adentrando a nossa história, que já existia desde o princípio, desde sempre, e que agora está dentro da nossa história. É o que São Justino chama de Logos Spermatikos. É o esperma. Esperma quer dizer a semente. Sim. A semente divina que é fecundada na humanidade. No ser humano, por excelência, mas em toda a humanidade, porque toda a humanidade tem a fecundação da presença do Logos divino, que se traduziu, como disse sabiamente o nosso Friso, o colega Friso, se traduziu como verbum e depois palavra. Mas a palavra Logos representa essa presença divina na história. Magnífica. E é muito interessante, não é, que exatamente abre-se o Evangelho de João, de imediato, é como se ele contemplasse o mistério de Deus e visse esse mistério de Deus se projetando em todo o universo, em toda a criação, em todas as coisas, e ele olha para essa obra que brota de Deus, esse verbo que brota da comunhão trinitária, é esse verbo que vai se encarnar, esse verbo que vai se tornar um de nós, né? Eu costumo dizer, ele não somente se encarnou no meio de nós, mas se encarnou em nós, penetrou lá fundo, bem fundo, na natureza do ser humano. Mas tá bom, agora... Sim? Padre Luiz, me permita um pouquinho também. Sim. E o João está dizendo para nós, para ontem e para nós hoje, aquele Jesus que está crucificado é o Filho de Deus. Sim. Esse Jesus que acabamos de celebrar há pouco no Natal, que pedimos que nos acompanhe em 2023, é Deus conosco. É isso que está dizendo. Olha, sim, esse menino, a maneira de Deus se mostrar na humanidade foi nos enviando seu Filho. Então Jesus é Deus, viu, pessoal? Não tenham dúvida. Jesus é Deus, o Espírito Santo é uma divindade e Deus é Deus também. Eu acho que essa primeira contemplação no Evangelho de João é a contemplação que nos leva a levar também os santos, né, a ficarem estupefatos diante dessa loucura de amor de Deus, né? De repente mergulhar na humanidade, se comprometer totalmente com a história humana e se comprometer com a própria existência de um ser humano. Então é alguma coisa assim que eles falaram, isso é loucura de amor, isso é aquilo que depois nós vamos chamar belissimamente kenosis, né? Ele mergulhou profundamente na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia. Mas afinal, quem que é esse João? Vocês poderiam descrever rapidamente para mim, porque João é um dos apóstolos, nós acreditamos, né? João é um daqueles que ele vai dizer, de vez em quando, fazer referência, e parece que é a si mesmo, né? Aqui o discípulo amado de Jesus, né? Quem é esse João que vai nos trazer um evangelho que nós não chamamos de sinótico, como Marcos, Lucas, Mateus, mas
é um evangelho quase que de contemplação, né? Quem é esse João? Esse João, com certeza, é um discípulo da comunidade, não é? O seu texto foi formatado, ficou prontinho, entre os anos 95 a 110. Se discute muito essa data, 95, 110. Logo, o nosso Jesus já havia morrido há quase 70 anos. Ah, sim. Se Jesus morreu entre o ano 30 a 33, então nós temos aí 70 anos depois, surgiu esse evangelho. E, de fato, parece-nos que é um grande líder da comunidade. Ele está presente, ele está vendo a comunidade sendo expulsa da sinagoga. Tem um texto belíssimo que depois eu já posso ler agora. Quem tem a Bíblia, acompanhem comigo. O Padre Luiz pediu para que todos tenhamos o seu texto, tem aqui o meu. Eu vou ler, queridos e queridas, Padre Luiz, Padre Bogato, um versículo de João. O texto é bem breve, é só um versículo, capítulo 16, versículo 2. Diz assim, capítulo 16, versículo 2. Vão excluir vocês das sinagogas. E vai chegar a hora quando alguém, matando vocês, julgará estar prestando culto a Deus. Farão isso porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Olha lá. E esse fato de ser expulso, então, se João está falando, isso é algo que já aconteceu. Essa expulsão aconteceu entre os anos 80 e 85 depois de Cristo. Em uma assembleia, uma cidade chamada Jâmia, não é? Perto de Cesareia Marítima, na Palestina, se reuniram o grupo que sobrou da Guerra de 70. 70, a destruição de Jerusalém. Foi terrível, não é? Aí, o grupinho de fariseus que sobrou, eles se reuniram em assembleia. E lá eles determinaram que toda pessoa, todo judeu, que professasse que Jesus, também judeu, era o Messias esperado pelos judeus, seria expulso da sinagoga. Então, João está falando isso. Vão expulsar vocês. E outra, vão perseguir vocês. E vão matar vocês. E vão fazer isso pensando agradar a Deus. Olha o contexto, queridos e queridas, não é? em que se encontra a comunidade de João. Por isso esse João é um discípulo das comunidades cristãs, não é? E agora ele conhece o texto de Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, que são muito parecidos, sim. E vai escrever o seu texto para a sua comunidade. Então, Certo. É um discípulo que está escrevendo para a comunidade resistir, porque eles estão seguindo o Messias, estão sofrendo, vão morrer, mas o Cristo está no meio deles. É muito forte isso. Certamente. E hoje também, a gente pode fazer um paralelo com hoje também. Certamente. Eu acho que é importante perceber que João, sendo considerado como autor do quarto evangelho, ele é alguém que já amadureceu, né? Já refletiu, já aprofundou. Ele vai além dos fatos, né? E ele busca realmente meditar, contemplar. E para mim, ó, mais maravilhoso de tudo, porque no fundo, João vai descobrir só o amor pode explicar tudo o que aconteceu. Só o amor. Sem o amor a gente não entende nada de Jesus. Para você, Bogazzi, essa personalidade desse João, como que você vê? É muito bacana a gente pensar, Padre Ulisses, né, o professor Fisa, todos que nos acompanham, muito bacana a gente pensar nessa figura de João como a alma gêmea de Jesus. Ah, que interessante. O relacionamento, o encontro de Jesus com João foi se aprofundando. Ele faz parte dos 12, com certeza. Ele é chamado, ele está ali no dia a dia, ele está ali no cotidiano. Mas o relacionamento afetivo, o relacionamento místico entre eles vai se aprofundando cada vez mais. Esse aprofundamento é tão alto, é tão grande, que Jesus se vê nele como irmão
para dizer para Maria: eis aí o teu filho. E para dizer também para João: eis aí a tua mãe. Então, a figura de João vai se tornando cada vez mais elevada. Bem, aí, conforme dizia o professor Friso, os evangelhos sinóticos é um olhar de Deus para a humanidade. Sim. Como que Deus quer nosso comportamento, nossa vida, nosso relacionamento. O evangelho de João é o olhar da humanidade para Deus. É como que nós devemos contemplar a figura divina. São João Crisóstomo deixa isso muito claro, esse verbo divino que está entre nós. A liturgia vai se tornar muito mais espiritualizada com a figura de João, porque a patrística desenvolve a compreensão de um Deus que está conosco e que nós estamos com Deus. Se em Lucas, Emmanuel está conosco, em João, nós estamos com Deus. É esse encontro, essa simbiose. João é uma figura mística. Ele vive essa mensagem, ele vive essa grandeza. As falas de João é como se ele entrasse na alma de Jesus, a alma gêmea. Ele colhe o sentido, a alma, a espiritualidade, a grandeza, como se o próprio Jesus estivesse falando através dele, ou ele falando através de Jesus. Esse encontro maravilhoso representa a figura grandiosa de nosso discípulo, o discípulo amado. E eu sempre tenho a impressão, Bogazzi, que o Evangelho de João, no fundo, vai até chegar às suas cartas, né? Posteriormente, o Apocalipse, que também vem da sua autoria, é quase um caminho de conversão do próprio João, né? Porque, afinal, o Evangelho descreve como Boanerges, né? O tipo explosivo, aquele que quer invocar fogo do céu sobre quem não aceita Jesus, né? E de repente você vai encontrando esse discípulo amado, esse apóstolo, né? Que afinal, entende, ele transmite realmente um sentido mais profundo de quem foi Jesus, quem era Jesus e quem será Jesus para a nossa fé profunda, né? Eu acho que isso é muito importante. Já nos referimos, e dizia o Friso, que o Evangelho foi escrito lá no finalzinho do século I, né, ou comecinho do século II, ou seja, os três evangelhos sinóticos já estavam circulando nas comunidades, né? Muitos textos já eram conhecidos, né? Textos de Mateus, textos de Marcos, né? E aí o João, ele vem refletir e sabendo, as comunidades já sabem a narrativa da paixão de Jesus, já sabem muitas coisas que ele operou, né? Agora eu quero que o pessoal perceba qual é essa característica, digamos assim, desse Evangelho de João. Uma das marcas, sim, uma das marcas de João é que não tem o Evangelho da infância. Sim. Né? Ele não fala que Jesus nasceu em Nazaré e veio para Belém, como nos diz Mateus e Lucas, não é? Ele não tem a instituição da Eucaristia, como tem Mateus, Marcos e Lucas, não é? Mas ele tem o que nós chamamos, de tanto a gente ler, reler, comentar, recomendar, não é? Celebrar, viver o Evangelho de João, nós descobrimos que tem 7 sinais no Evangelho de João. 7 sinais. 7 sinais, não é? No conjunto nessa primeira parte do livro, não é? Eu posso citar os sinais? Pode citar sim, viu? Ô, guys, depois a gente conversa um pouquinho aí. Eu anotei aqui. Olha, os 7 sinais de João são, se você que está em casa, anota aí também, depois vai checar isso. O primeiro sinal, o padre Bogazzi falou de semeio, né? Sinais, sementes, sinais, não é? São as bodas em Caná, na Galileia. Sim. Está em João 2, 1 a 10. Eu notei aqui. O segundo, a cura do filho do funcionário do rei. João 4, 46, 54. Terceiro sinal, a cura do enfermo paralítico em Betesda. João 5, 1 a 9.
Quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. João 6, 1, 13. Quinto, Jesus caminhando sobre o mar da Galileia. João 6, 16, 21. Sexto, a cura do cego de nascença. Sim. João 9. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. João Sim. 11, 1, 46. Então, isso é bonito, né? Olha, lendo o texto, a gente falou, olha, 7 sinais que mostram o quê? O que o Padre Ulisses e o Bogás falou no início. Deus está entre nós. E se Deus está entre nós, tem vida, tem fraternidade, tem comunidade, tem partilha de pão, todo mundo come, ninguém passa fome, não tem morte, mas vida. E todo mundo pode sentir-se incluído, vem para o meio, ninguém fica à margem, ninguém fica excluído. Todos participam da nova criação que é Jesus no meio de nós. Isso. E 7 é um número bonito, né? Porque junto está falando para o mundo grego. Né? O 12 é um número muito próximo aos 12 patriarcas, os 12 juízes, os 12 tribos, dos apóstolos. E aqui, o número 7 é o número da perfeição para os crentes. É completo, né? E é importante que a gente tome o Evangelho de João, não para ler fatos, reportagens, mas a gente lê o Evangelho de João para entender por detrás do fato o que há de sinal, o que é que ele está apontando, qual o significado. Você como enfocaria esse aspecto, Bogás? Eu entendo bem aquilo que o senhor falou, esses 7 sinais, né, que foram anunciados, né, Caná, a cura, o paralítico, os milagres, as águas, todos eles, né, Lázaro por final, eles têm um objetivo só. O Evangelho de João supõe que todo mundo já conheça a história de Jesus. O Jesus como um fato histórico, a sua infância, um pouco da sua juventude, o seu desaparecimento talvez no mosteiro lá, né, em Qumran, sabe Deus onde, quando ele volta do deserto, e todos conhecem os fatos. O que João vai fazer agora de magnífico é dar sentido para os fatos. João vai dar a alma daquilo que os sinóticos falaram. Era como se todos tivessem conhecido a flor, Jesus, e João falasse do perfume que essa flor exala. Isso é possível em João, porque o João tem uma visão muito mais interpretativa dos fatos. Ele tem uma função mais interpretativa, não narrativa. Ele também narra, mas ele não narra com a preocupação de que se conheçam os fatos, porque os fatos já são conhecidos, mas ele narra com a preocupação de já fazer a ligação, porque ele está contando agora que essa multiplicação dos pães não é uma multiplicação dos pães puramente simples, é fortemente a compreensão de que Jesus é o pão da vida, tanto que ele cola no capítulo 6 a multiplicação dos pães, imediatamente ele liga, ele une à Eucaristia. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que vem do céu, eu sou o pão verdadeiro. Então ele tem essa compreensão dos fatos serem interpretados a partir de uma mística. Tanto que ele não escreve mais para os judeus, propriamente dito, para os gentios, mas ele escreve para aqueles que estão se tornando cristãos, tanto cristãos judaizantes, que vieram do judaísmo, convertidos, como os cristãos da gentilidade, os cristãos que vieram do chamado paganismo. Então nós encontramos em João uma extrema elaboração teológica. O João é o deleite dos teólogos. É verdade. Os teólogos estão entrando nessa alta cristologia, né? Celebrar a Eucaristia, celebrar a ressurreição, celebrar o batismo, o que acontece no batismo, essa grandeza dos fatos. Esse é o tema de João. É a pessoa de Jesus, o plano salvífico, a recusa do povo e a filiação divina. João, é dom de Deus. Eu ainda fico pensando aqui nesse prólogo. Às vezes me dá a impressão que o prólogo de João, vocês poderiam confirmar ou não,
É como se o São João estivesse fazendo um novo Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ele vai dizer, no princípio era o Verbo, né? Em João, esse desejo está começando uma nova humanidade, está começando uma nova criação. A redenção que Jesus trouxe é uma nova criação, é uma nova, digamos assim, descendência para a humanidade. Como que a gente pode fazer esse paralelo entre a primeira página da Bíblia e o prólogo de João? Bogás, começar pelo Bogás. Você, Bogás. Gente, eu fiquei surpreso, porque eu tinha estudado isso nos meus tempos de teologia, essa aproximação de Gênesis. Sim. Depois nunca mais eu a levei muito a sério. Mas se nós formos observar, né, nós temos realmente Gênesis como o início da história da humanidade. Sim. Onde se criam as coisas, onde as coisas se acontecem, então cria a luz, cria a água. E eu gosto de sempre lembrar, Friso, muito curioso Padre Ulisses, que quando existe toda essa discussão do Gênesis, né? Vou até sair um pouquinho, mas muito rapidamente, sobre a questão do criacionismo versus evolucionismo. Sim. Quando as pessoas tecem essa discussão como contraposição, se trata de desconhecimento. Se nós observarmos os 7 dias da criação no relato mítico de Gênesis, Deus começa pelas coisas mais etéreas, menos elaboradas, primeiro a luz, as coisas dos astros, depois as pedras, as plantas, os animais, até chegar à supremacia do ser humano. Se nós observarmos o evolucionismo, também acontece isso. As coisas vão tomando formas, ganhando solidez e depois vão desenvolvendo a vida, a primeira vida, a alga, os animais, e depois os animais mais simples, mais elaborados, a ameba e assim por diante. E aí, então nós vemos que Deus tem um processo criacional. Sim. Tudo é da mão de Deus. E isso acontece em João. João também mostra que Deus volta ao princípio para tornar o princípio uma nova ordem. É o desfazimento do que tinha sido desfeito. Deus cria, fez. Nós perturbamos a ordem da criação, ela se perdeu. Vem João para mostrar que lá no início Jesus estava. E se ele estava, ele sabe como eram as coisas no princípio. E só ele pode restaurar tudo em Cristo, Sim. como vai ser depois São Paulo. Certamente. Existe um paralelo bonito do humano histórico ao místico divino. Eu vejo assim essa relação, Padre Friso. Ah, que beleza. E você, Friso? Eu completo o que o Bogás falou com algo que é muito típico, particular, inovador de João, que é a frase "eu sou". Eu sou. Não é? E quando a gente lê o Evangelho de João, esse Deus que se fez verbo, que se fez carne e habitou entre nós, do prólogo, vai sendo revelado, vai sendo confirmado ao longo do Evangelho. Ele diz muitas vezes isso: eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Eu vou dar algumas citações aqui, só para o nosso telespectador, não é? Telespectadora que está nos acompanhando, anote aí, olha, o 4:26, no capítulo 6, no 8:12, 8:18, 10:7, 10:11, 11:25, parece loto, né? 14:6 e 15:5. Mas vamos ficar só no capítulo 6. Tem lá 3 vezes: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Essa afirmação, eu sou, está legitimando que aquele verbo que se fez carne é o pão da vida, é a porta das ovelhas, é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu sou, eu sou, eu sou. E é verdade. Então, eu creio que a tese, o verbo se fez carne e habitou entre nós, no prólogo, vai sendo respondida, ecoa quando João está escrevendo o texto e Jesus se apresenta para nós.
Eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, sou a verdade. Eu sou Deus no meio de vós. Eu sou esse Messias que vocês estavam esperando. Certo. Eu acho que é muito importante para nós ir percebendo como São João foi aprofundando tudo isso. Eu sou, no fundo, repercute Javé, o nome de Deus para Moisés, e repercute esse Deus que não apenas está, mas que é. E é tão importante a gente continuar aprofundando São João. Nós vamos continuar no próximo programa. Pegue a sua Bíblia e fique preparadinho, porque vamos continuar conversando sobre São João. Muito obrigado, querido Friso, querido Padre Bogás, Padre Friso. Vamos voltar no próximo programa. Você fique com Deus, que Nossa Senhora acompanhe e abençoe a sua semana e abençoe todo este novo ano para você e para a sua família. Até a semana que vem, se Deus quiser.